Olá, chegamos no último domingo, no último final de semana do tempo litúrgico, e nesse dia 23/11 nós vamos celebrar a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Nesse dia também a igreja está acostumada a celebrar, né? Nós celebramos na Igreja do Brasil o dia, rezamos por todos os fiéis leigos e leigas que sustentam a Igreja de Cristo, que são a Igreja de Cristo, na verdade, né? E os textos aqui, a primeira leitura é tirada do livro de Samuel. Então nós vamos proclamar essa palavra, leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até ao rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então nós vemos aqui Davi, que é ungido rei, ele que traz uma grande esperança para um povo que estava passando uma situação delicada, difícil, de desesperança, e via em Davi aquela promessa de Deus sendo cumprida, aquele que iria levantar o povo de Israel, que ia fazer justiça para o povo de Israel, como de fato Davi foi um grande homem, temente a Deus, um rei muito dedicado às coisas de Deus. Até hoje os judeus têm uma grande admiração pelo rei Davi, tem um túmulo especial que eu até já visitei lá em Jerusalém, um local sagrado para os judeus. E então o rei Davi, a gente conhece a história dele pela Bíblia, um homem muito temente a Deus, tá bom, pecador também, teve suas falhas, mas um homem que conseguiu unir as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, um grande lutador, um homem que errava, mas também pedia perdão, um homem que sempre foi temente a Deus, um homem que procurou fazer justiça, não é? E um homem que não desanimou jamais. Então, é aquele que correspondeu às expectativas que o povo esperava de um rei que viesse para fazer justiça e que estivesse ao lado do povo, um rei que fosse temente a Deus. Depois, respondendo a essa primeira leitura, nós temos o Salmo 121, 122 em algumas Bíblias, né? E diz assim, esse Salmo 121: Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Então, Salmo 121, esse salmo que vai lembrando que em Israel está o trono de Davi, em Israel está a sede da justiça. A sede da justiça, a sede de justiça, mas lá está porque o rei Davi é esse rei temente a Deus
e Deus é o Deus da justiça, o Deus que faz justiça especialmente para os pequenos e os pobres. A segunda leitura desse domingo de Cristo Rei é tirada da carta de São Paulo aos Colossenses. Então diz assim, leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de 12 a 20, nós vamos observar o amor de Cristo que restaura o universo. Vemos na primeira leitura, lembrando o rei Davi, que consegue unificar todo o reino de Israel, unir as tribos, e aqui na segunda leitura vemos agora o próprio Jesus, que São Paulo fala que Jesus, ele então, através do seu amor, da sua morte e ressurreição, ele agora restaura o universo, como se fosse o novo Davi, Davi restaurou as 12 tribos de Israel, agora Jesus restaura o universo inteiro pelo seu sangue derramado na cruz, deu a vida, fez justiça, salvou toda a humanidade, não só o povo de Israel, mas toda a humanidade. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, todos nós fomos salvos. E aí nós temos o evangelho desse domingo de Cristo Rei. O evangelho é tirado de Lucas, capítulo 23, versículos 35 a 43. Diz assim: Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou:
Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós vemos nesse domingo de Cristo Rei, por mais surpresa que a gente tenha, mas é o Rei que vence a cruz, aquele que parecia estar derrotado na cruz, atrai todos nós para vencermos também a cruz como ele venceu. Jesus atrai todos a si. Não é impressionante ali como ele acolhe esse que era o bom ladrão aí, né, que a gente está acostumado a dizer, que está crucificado ao lado dele, dizendo para aquele que veio até ele dizer: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado. E Jesus diz a ele: hoje estarás comigo no paraíso, isto é, hoje estarás comigo no meu reino. Então Jesus, do jeito que acolheu este bom ladrão, esse que se converteu, qualquer um de nós também, que se aproxima de Jesus, que se converte, que vai atrás dele, que quer fazer parte do seu reinado, ele está de braços abertos para nos receber. Está sempre de braços abertos para nos receber. Como aquele Pai misericordioso que nós vemos no outro evangelho, né? Que o filho esbanjão, o filho pródigo, percebe, né? Que tinha ido pelo caminho errado e que o pai é misericordioso e ele lembra: vou voltar para a casa do meu pai, e o pai o acolhe de braços abertos. Aqui Jesus também, vendo esse que tinha sido crucificado ao lado dele, buscando: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, quando estiveres no teu reinado. Também ali, Jesus agora está de braços abertos, dizendo: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Significa que tem tempo para todos nós. Todos nós, todo aquele que busca entrar no reino de Deus, Jesus vai acolher de braços abertos. Então nós que estamos em nossa caminhada, em nossa vida, nós que estamos terminando esse ano litúrgico, os fiéis leigos e leigas, o clero, todos nós estamos convidados a não desanimar, a estar nos braços de Jesus, a buscar a Ele, fazer parte do seu reinado. Ele nos acolhe com tanto carinho e nós estamos precisando tanto de um reino de justiça, de um reino que faça justiça especialmente aos pequenos e pobres, do jeito que a gente viu na primeira leitura também, o povo cheio de esperança, e o rei Davi foi a esperança que Deus mandou para aquele povo. Hoje, ouvindo esse evangelho no dia de Cristo Rei, a gente olhar Jesus como sendo a esperança para o nosso povo hoje. E o povo muitas vezes vai olhar para a igreja, olhar para cada um de nós, que somos a igreja viva, que somos o Cristo vivo, a presença do Cristo morto, ressuscitado, reinando no mundo através de nós, alimentados pela palavra e pela Eucaristia, que nós possamos também ser esperança para esse povo que vem à nossa procura. E possamos ser um sinal de unidade no meio desse mundo tão dividido, no meio das famílias tão divididas, das comunidades tão divididas, às vezes até da igreja tão dividida. Então, que nós sejamos um sinal de esperança, um sinal de unidade. Que o Espírito Santo nos inspire, nos fortaleça, nos anime, nos encoraje, para que nós possamos continuar firmes em nossa missão e nos prepararmos bem, iniciarmos esse novo ano litúrgico que vai começar já a partir do domingo que vem, a gente iniciar com nova coragem, com nova força, com novo ânimo. E concluindo esse ano litúrgico, a gente dá graças a Deus também por tudo que Ele fez em nossas vidas.
e pedir as bênçãos de Deus para cada um de nós, pedir as bênçãos de Deus para os nossos fiéis leigos e leigas, que sempre são incansáveis no serviço da nossa comunidade, no serviço da igreja. Que Deus abençoe cada fiel leigo e leiga que está sempre à disposição, ajudando a comunidade de todas as formas, como a gente tem observado. Desça sobre os fiéis leigos e leigas, desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.